primeira edição foi um ensejo do que estava por vir. Então a ideia era introduzir os assuntos psicanálise, arte, política, num ambiente, num espaço, numa linguagem mais divertida, mais despojada, para que a gente pudesse então começar a tratar de assuntos cada vez mais sérios. E agora a segunda edição é um pouco mais sério, o buraco é mais embaixo, o buraco é fundo, vai acabar-se o mundo, e a gente está aqui para pensar alternativas de uma vivência, de uma experiência, antes que o mundo acabe, ou antes que esse mundo, como a gente conhece, acabe. A impressão que eu tenho é que a gente está mais coeso, como um grupo, mais unido, e isso se reflete no jornal. No Fase Oral 1 a gente ainda estava se conhecendo, se entendendo e entendendo que forma que a gente gostaria de apresentar esse projeto e como a gente gostaria de apresentar esse projeto. Eu acho que a segunda edição ela vem com um temperinho a mais do que a gente acaba se descobrindo capaz de fazer juntos enquanto um corpo coletivo, enfim, que está na missão aí de divulgar ideias. E eu acho que nessa segunda edição a gente conseguiu criar uma unidade, né? Com as ilustrações, com a mensagem que a gente queria que o jornal passasse, né? Da gente conseguir imaginar novos mundos, de entender que nós estamos num momento crucial de ruptura, e nessa ruptura a gente queria, né, cavar mais fundo, né, para que nós possamos colaborar para que esse novo venha, né, para que esse mundo velho, essa ideia, né, que a gente vive hoje do capitalismo e a forma, né, de destruição acelerada que nós estamos, a ideia do jornal era de fato trazer para o debate essas questões e como elas afetam, como essas narrativas também vão afetar as pessoas, dependendo, claro, né, de onde essas pessoas também estão localizadas, seja racialmente, seja a classe, né, seja o gênero, como esses corpos são afetados. Acho que isso é muito importante porque forma uma comunidade de leitores, né? É muito legal isso de ter o físico, ter em mãos, poder trocar, poder rodar, poder fazer um evento, poder conhecer pessoas. Eu mesma não sou aqui de São Paulo e estar aqui agora para mim é bem importante pela possibilidade da troca mesmo, né? Coisa que as redes não proporcionariam dessa forma tão vigorosa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a importância de um jornal de psicanálise circulando tem muitas contribuições a dar no campo da saúde mental, né? Esse eu acho que é o fundamental, na medida em que se publiciza outras formas de tentar lidarmos com os nossos sofrimentos. Então, sobretudo, eu acho que um jornal de psicanálise que se propõe a estabelecer temas contemporâneos, a ter uma linguagem reverente, como é o Fase Oral, acho que a contribuição que ele traz é para entendermos outras dimensões dos tratamentos disponíveis a essa epidemia que é o sofrimento mental hoje. Bom, então o meu texto fala de crise climática, tecnologia e guerra, que, na minha opinião, são três assuntos que estão muito interligados hoje. Então, a partir de uma visão geopolítica, a gente consegue resolver questões tecnológicas e no campo da guerra, a gente consegue, com a tecnologia, dissolver algumas tensões. E também a gente consegue preparar cidades para estarem resilientes às mudanças climáticas. Mas eu defendo, nesse texto, que a gente volte a conversar sobre energia atômica, que a gente precisa parar a queima de combustíveis fósseis e... Bom, não vou dar muito spoiler. Leiam, me digam o que acham, espero que vocês gostem, que a gente tenha ainda o que fazer antes que o mundo termine. O meu texto chama Margaridas em Reutlingen. Reutlingen é a medida radioativa. Enfim, e esse texto fala um pouco sobre uma experiência de viver os 60 graus na cidade do Rio de Janeiro e fala um pouco sobre a vulnerabilidade dessa situação. Não necessariamente vulnerabilidade socioeconômica, mas o que é você entender esse fim e ainda assim permanecer com ele. O que sobra disso, o que há de resíduo. Então, vai um pouco nessa direção de permanecer com o problema. O meu texto chama Todo o Céu Cairá Sobre Nossas Cabeças, que é uma profecia xamânica que diz que a partir do momento que o último xamã morrer, o céu cairá, porque são xamãs que de alguma forma sustentam esse céu. É uma referência ao fim do mundo e eu proponho nesse artigo discutir que fim do mundo é esse como narrativa,
sendo que o mundo já acabou para muitos grupos. E que mundo é esse agora que está acabando e com que velocidade ele acaba muito mais vertiginosamente rápido para corpos mais marginalizados que para outros. Meu texto é da luta de classes à gestão da identidade e trata, na verdade, de tentar compreender como a própria ideia de classes foi subsumida à ideia de identidade e como a identidade se torna o cerne da gestão política contemporânea. O impacto da primeira edição ele foi para nós enorme, né? A gente fez o lançamento aqui no Ateliê do Bexiga em novembro do ano passado, depois tivemos na Flipei, onde a Stephanie participou de uma mesa junto com o Siddhartha Ribeiro, que foi também um grande sucesso, tinha muita gente, mais de 200 pessoas. E aí o jornal começou a espalhar de mão em mão que nem rastilho de pólvora. E convido vocês também para conhecerem o Fase Oral, né, quem ainda não conhece, e saber mais sobre o Instituto Dalma também, que é quem publica, né, a instituição que publica o Fase Oral, que é uma instituição de psicanálise, filosofia e arte, e o objetivo é que cada vez mais a gente consiga ter, né, uma ação na realidade, né, através das palavras, da potência da linguagem e do encontro, né, dos afetos. Então, estou muito curiosa para saber qual é a sua opinião sobre o Fase Oral. Por favor, mande mensagem para nós. Joguei meu corpo nesse insano mundo, bolei planos futuros porque acredito na revolução. Presinto anciãs retintas que estão comigo cautelosamente traçadas nas palmas de minhas mãos. Entenda, minha voz é incendiária e ainda vou alastrá-la, que nem brasa. Do mais, poesia é abrigo, estratégia contra o inimigo, fagulha que chama explosão.